Olha eu aqui de novo, junto com você para levar mais informação, convidar você a trabalhar o entendimento, trabalhar a sua mente na palavra de Deus. Convidando você para raciocinar com a palavra, para que a palavra ilumine, fortaleça, liberte e faça você mais que vencedor. Olha, eu quero fazer 3 perguntas. Eu quero fazer 3 perguntas a você que está aí agora assistindo esse vídeo. E responda com sinceridade para você. Você sabe, eu não te conheço, eu não sei de você e ninguém sabe. Quem sabe de você é você e Deus. E o que está no seu interior, só quem sabe é você e Deus. Então eu vou fazer aqui 3 perguntas para você. E eu queria que você respondesse para você. Eu não quero resposta sua. Que você respondesse para você. Porque essa resposta vai lhe trazer segurança. Mas se você não tiver essa resposta, você está perdido à deriva. Quero fazer 3 perguntas agora para você. A primeira é Salmos 119, versículo 105. Diz assim a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A pergunta é: a sua vida, sua direção está pela palavra de Deus? A palavra de Deus é quem esclarece as dúvidas que você tem para a sua direção. É a palavra de Deus que guia os seus passos, que guia os seus conceitos, que guia a sua vida. É a palavra de Deus onde você está tendo esclarecimento de tudo que precisa conhecer. Você está sendo conduzido pela palavra? Responda para você, analise. A segunda pergunta está lá em Mateus 7, 24. Jesus disse assim: eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Este é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem ventos, tempestades, vendavais, combatem contra esta casa e ela não sai do lugar. Não consegue tirar do lugar ela. A casa é a vida. A pergunta é: a sua vida está alicerçada em Cristo, na palavra dele? A sua vida com Deus está alicerçada aonde? Você está alicerçando sua vida com Deus, sua vida de fé em Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, está alicerçada aonde ou em quê? Está na palavra? Você está sendo prudente para analisar a palavra, para ver se sua vida, sua direção, seu conceito, seu entendimento, sua forma de viver está dentro da palavra? Você está buscando se corrigir, se policiar, para ver se está firmando seu viver na palavra? Responda para você. Essa é a segunda pergunta. A primeira foi Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A sua vida está andando no esclarecimento, iluminada pela palavra de Deus? Verdadeiramente? A segunda foi Mateus 7, 24. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Esse edifica a casa na rocha. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem sido instruído na palavra de Deus? Você tem conhecido a palavra de Deus? Você tem sido ensinado na palavra de Deus para essa praticar, para que então você esteja firmando sua vida com Deus na rocha, que é Jesus a palavra? Agora eu te faço a terceira pergunta das 3 que eu disse que ia fazer. Já fiz 2, agora eu faço a terceira pergunta. A terceira pergunta está lá em João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 32. Muito conhecido de muitos de nós crentes. E eu quero fazer esta pergunta para você nessa palavra. Jesus disse assim, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir a pergunta. Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade, e a verdade, e a verdade vos libertará. A pergunta é, você conhece a verdade? Você já conheceu a verdade? Você tem entendimento da verdade de Deus? Pois, se você não conhece a verdade ainda, você não está liberto. Não tem libertação para quem não conhece a verdade. Conhecer Jesus, conhecer a verdade de Deus, conhecer os princípios de Deus, conhecer a realidade de Deus, conhecer os conceitos de Deus,
não tem nada de mistério. Deus, ele quer que você conheça. Não vem com esse negócio de mistério. As coisas de Deus é mistério. Você tem que conhecer. Porque Deus, ele diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento. Deus diz, o que eu quero é conhecimento dele, não sacrifício. Deus diz que a causa pelo qual o povo é destruído é porque lhe falta conhecimento. Se você não tem o conhecimento de Deus, da doutrina de Cristo, da verdade do Senhor, você ainda não é liberto. Você pode estar sendo preso, negócio, escravo de homem dentro de religião, seguindo conceitos anátema, vivendo o evangelho anátema, seguindo doutrina de demônios, levado por vento de doutrina. Você pode estar perdido e não sabe, pensando que está servindo a Deus e caminhando para Deus, mas ainda está preso no engano e na mentira. A pergunta é, você conheceu a verdade? Você conhece a verdade? Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem libertação para quem não conhece a verdade. Eu sempre digo às pessoas que o princípio de uma vida com Deus é o conhecimento. Não é o ritual religioso, a formalidade. Não é as tarefas, os exercícios. O princípio de uma vida com Deus, para o homem chegar a Deus, é preciso ter conhecimento. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A palavra tem que ser levada a você, o ensino, a instrução, a orientação, para você conhecer a verdade de Deus. Você tem conhecido essa verdade? Se você não conhece essa verdade, logo você continua preso e não sabe. Perdido e não sabe. Por isso que é importante fazer o que Jesus disse. Examinem as Escrituras, porque a causa de você estar no erro é porque não examina as Escrituras. As Escrituras é a verdade. Jesus é a verdade. Você precisa conhecer a verdade para que verdadeiramente você esteja liberto. Você pode estar dentro de instituição religiosa. Você pode estar dentro de doutrina de homem. Você pode estar dentro de uma formalidade religiosa de qualquer instituição. Você pode estar praticando exercício, tarefa espirituais para Deus, conforme você está sendo instruído. Se não for na palavra, se você não conhece a verdade, você continua escravo, preso dentro de uma mentira, indo para cada dia mais longe de Deus. Pois foi o que Jesus disse, que o povo adorava a Deus em vão, porque não tinha o conhecimento dele. Até para você adorar a Deus, até para você servir a Deus, até para você pedir algo a Deus, você tem que conhecer a Deus. Essa fé em Deus, o mundo vive na religião, essa fé é vã. Nós precisamos ter conhecimento de Deus. Ele quer ser conhecido de você. Você precisa conhecer a verdade. E para você conhecer a verdade, alguém tem que lhe pregar essa verdade. Mas o que é que você está sendo instruído e ensinado? No que é que você está sendo orientado? Você está sendo doutrinado pela palavra de Deus, pela doutrina de Cristo? Você está sendo instruído, orientado, ensinado, formado para ser discípulo de Cristo pela palavra dele? Jesus disse, vocês só são meu discípulo se guardar a minha palavra. Você tem guardado e praticado como regra de fé na sua vida a palavra de Cristo? Ou os conceitos da sua igreja, da sua religião, da sua doutrina, dentro da sua instituição religiosa, vivendo a formalidade? Então eis a terceira pergunta, que é a principal para você poder estar em Deus e estar nas outras duas que eu lhe fiz. Sem conhecer a verdade, você não pode ser conduzido por Deus. Sem conhecer a verdade, você não pode se firmar em Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você realmente conhece a verdade? Olha meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Existia vários homens na Bíblia que pensavam estar em Deus, pensavam servir a Deus, pensavam estar salvo, pensavam estar na vontade de Deus. Eu começo por Nicodemos, eu começo por Saulo de Tarso, que ele era um radical religioso, fazia isso pensando que era servindo a Deus. Eu começo por Cornélio, que vivia uma vida de adoração a Deus em vão, dentro de uma direção que não tinha conhecimento. Foi preciso Deus levar Pedro até Cornélio, para Pedro pregar a verdade, para Cornélio conhecer a verdade, e pela verdade Cornélio ser liberto. Porque a religião é uma prisão que Satanás tem usado para levar muita gente preso dentro desse engano, dentro da religião, dos conceitos religiosos, onde o povo entende que estão servindo a Deus. Eu conheço na Bíblia vários homens que foram libertos quando conheceram Jesus, a verdade de Deus. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, orando a Deus pela salvação dos seus irmãos judeus, porque Paulo diz que eles tinham entendimento
de servir a Deus de uma forma errada. Eles não conheciam a justiça de Deus. Eles queriam servir a Deus, eram zelosos, eram radicais, eram praticantes de uma formalidade religiosa, como se estivesse servindo a Deus, mas sem entendimento. E com isso, eles negavam e desprezavam o meio de Deus para o homem viver e chegar a Ele. Olha como é o perigo você viver dentro de uma religiosidade sem o entendimento de Deus. Você está se desviando de Deus, desprezando a Deus e não sabe. Dá uma olhadinha lá em Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao 4 especificamente, para você ver Paulo dizer assim: a oração que eu faço para Israel e pelos meus irmãos é pela salvação, porque eu lhes dou testemunho de que eles são zelosos de Deus, mas não com entendimento, não conhecem a verdade. Antes, eles tentam estabelecer a vida com Deus dentro da sua própria justiça. E com isso, eles negam, desprezam a justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Então, por eles não conhecer a verdade, eles continuavam presos dentro da religiosidade. Os fariseus foi muito questionado por Jesus, foi muito advertido por Jesus. Jesus foi muito duro com os fariseus, porque era o grupo religioso mais hipócrita que existia no período do povo lá onde Jesus estava. Eram os hipócritas. No período do tempo de Jesus, o povo mais hipócrita religioso eram os fariseus. Jesus chegou a chamar de sepulcro caiados. Eles eram tão hipócritas, eles estavam tão presos e perdidos, que eles disseram a Jesus que Jesus não era filho de Deus. Eles eram filho de Deus, porque eles eram os verdadeiros da linhagem, eram os que viviam a formalidade. Jesus diz para ele: vocês são filhos do diabo e não de Deus, porque vocês não me ouvem. A palavra que eu trago não é minha, é do Pai que me enviou. Se vocês fossem de Deus, ouvia a minha palavra. Jesus é a verdade. Jesus veio esclarecer. Jesus veio ensinar o povo a verdade de Deus, que o povo estava perdido. E o povo não deu ouvido, principalmente os religiosos. Por isso que eu digo, a religião é a pior armadilha de Satanás, que tem prendido muitas almas dentro dessa prisão para levar para o inferno. Mas a verdade liberta. E essas pessoas só podem ser libertas conhecendo a verdade. Esse é o meu trabalho. Pregar, instruir, ensinar, informar, levando a verdade que liberta para aqueles que ouvirem e crer, sejam salvos, transformados, restaurados, iluminados, esclarecidos pela verdade do Evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Então fica aí essa orientação. Você que é religioso, seja da igreja evangélica, da igreja católica, do espiritismo, do Testemunho de Jeová, dos mormons, dos adventistas, você que vive dentro dessa formalidade religiosa, dentro dessa vida de igrejanismo, dentro desse sistema, cuidado. Cuidado, seja prudente, examine a palavra de Deus, conheça a verdade, porque se você não conhecer a verdade, você ainda continua escravo do pecado, preso, perdido, julgado, sentenciado e condenado. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 3, João 8, 32 e João 8, 33, Jesus diz assim: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nessa noite quer te libertar. E como é que ele te liberta? Levando para você o esclarecimento, abrindo o teu entendimento, esclarecendo você da verdade, para você tomar a decisão e de crer nessa verdade, para nela se converter, que é Jesus, e aí ser liberto para uma vida com Deus, verdadeiramente firmado nele, através do conhecimento da palavra, por onde você vai viver, que é a luz e lâmpada para conduzir a nossa vida, o nosso viver, o nosso caminhar pela palavra de Deus. É o alicerce e a rocha, aonde estamos firmados. Venha o que vier, combatendo contra a nossa vida, que não vai nos tirar da presença de Deus, porque estamos na rocha, na palavra, em Jesus. Então, essas 3 perguntas, que você reflita, analise, se policie, faça um exame e veja se você está nessas palavras, nessas perguntas que foi feita a você agora. 3 perguntas, tá certo? Analise esse vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que você possa ter encontrado agora a verdade e seja liberto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você agora e para sempre. Amém e amém.